pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Samantha Aride, eu sou fundadora da Coinética Social e Cultura Organizacional e hoje a gente vai ter mais uma live dentro dessa série que eu intitulei O Mundo ao Redor. Então, só recapitulando, nas 3 últimas lives a gente viu algumas organizações internacionais que têm a sua influência no nosso mundo de hoje. Então a gente falou sobre a OMS, que está na pauta, né, a Organização Mundial da Saúde. A gente falou da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também tem o seu papel e vocês vão ver que vai ter mais ainda conforme a gente for saindo do isolamento. E na última live a gente viu sobre a ONU, que é uma organização complexa, né, porque ela tem muitas ramificações, voltadas principalmente em ações para os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, né? Mas que tem aí também os seus senões e as suas contradições. Então, a partir de hoje, a gente vai ver 2 países e um bloco econômico. Então, hoje a gente começa com os Estados Unidos, na próxima semana vai ser sobre a União Europeia e, por último, vai ser a China. Então, antes de começar a falar sobre os Estados Unidos, eu queria relembrar aqueles nossos conceitos de sempre, né? Primeiro, o conceito de vida boa, né? Então, aquela vida que vale a pena ser vivida. E por outro lado, como a gente vai começar a falar de países, a gente sabe que o Estado, quando a gente viu ali a sociedade política, né, na outra série sobre reflexões sobre a sociedade, o Estado ele tem um papel a desempenhar para propiciar ali um ambiente em que os cidadãos possam alcançar mais facilmente a vida boa, a felicidade, a vida que vale a pena ser vivida. O Estado tem por ser Estado, né, tem algumas obrigações para criar ali a base, né, as condições para que os cidadãos possam, de fato, chegar a essa vida boa de uma maneira digna, né? E a gente vai ver que os países têm muita dificuldade com relação a isso. Os Estados Unidos não foge à regra e vocês estão vendo aí consequências, né, de algumas dificuldades que ele tem por questão também histórica, né, não só por conta do coronavírus. Depois, outro conceito que eu acho importante ter, principalmente quando a gente está falando de Estados Unidos, é sobre a dignidade humana, né? É muito importante pensar que ela é igual para todo mundo, que não tem diferença entre seja o que for, né? Se eu sou do país, se eu não sou do país, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou asiático, latino-americano, pobre, rico, todo mundo, pelo fato de ser humano, tem uma dignidade humana, e essa dignidade humana deve ser respeitada e deve ser promovida em boa parte, claro, eu não vou falar que é a maior parte, mas boa parte está nas mãos do Estado, quando ele vai legislar sobre isso, mas também está num posicionamento pessoal. Às vezes a gente, na teoria, sabe que é assim, e na prática pode não ser tão assim. Depois, um outro conceito, que é o conceito de fazer o bem, né, que é a consequência dessa filosofia personalista, né, ou fazer o meu bem, quer dizer, a minha felicidade, o meu bem é fazer o seu bem, e o seu bem é fazer o meu bem, né? Nós temos deveres, né, com relação às outras pessoas, nós temos os nossos direitos, mas sempre são derivados dos deveres, né? E eu não chego à felicidade sozinha, eu preciso, né, eu vivo em sociedade porque eu sou um ser humano e a nossa natureza ela é social, e mais do que isso, eu estou chamada a fazer o bem a todos. E sem isso eu não vou ser plenamente feliz, eu não vou ter uma vida, essa vida que vale a pena ser vivida, né? E por outro lado, o bem comum. Então, esse conceito de bem comum é bem importante, porque, né, quer dizer, o bem comum que é verdadeiro, claro, porque você pode alegar o bem comum em situações que tem umas premissas falsas, mas o bem comum que leva, né, que tem aí, está unido à verdade, ele muitas vezes, quando necessário, vai estar na frente do meu bem particular, né? Quer dizer, o bem comum não é a soma de bens individuais, né? Mas é o bem comum de todo aquele grupo, de toda aquela sociedade.
né? Porque cada um põe ali a sua parte. E muitas vezes a gente tem que abrir mão na nossa. Eu usei como exemplo na semana passada, né? Quer dizer, que a gente tem aí uns direitos humanos que estão sendo violados por conta da pandemia, né? O direito de ir e vir, a liberdade de culto, etc. Mas tudo isso está direcionado a um bem comum, que a princípio a gente está no isolamento social para impedir que essa doença se alastre e cause um bem muito pior, um mal muito pior na nossa sociedade, né? Então, às vezes o bem comum ele está na frente, né? E por último, só nessa introdução, queria relembrar, né, que a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida virtuosa. Então, ninguém é feliz se não progride, humanamente falando, enquanto ser humano. Ninguém é feliz enquanto não for progredindo na sua própria humanidade. A gente está chamado, o homem está chamado a ser feliz, mas a ser feliz sendo plenamente homem, procurando escolher o bem que é próprio do homem. Então, isso também é importante, porque muitas vezes a gente vê que o problema dos estados, muitas vezes, é falta simplesmente de virtudes, né? Seja de quem for, não estou falando de pessoas concretas, mas a gente vê, né, que o problema das sociedades muitas vezes reside na falta de virtude dos seus cidadãos, e isso a gente está percebendo, e percebe com mais clareza porque agora a gente tem muito acesso à informação e essa informação chega muito rápido. Então a gente vê a falta que faz uma sociedade virtuosa. O governo, sem dúvida, mas os cidadãos também tenham a grande parcela de crescer em virtudes para promover essa sociedade virtuosa. Isso eu falo de mim, falo de vocês, cada um tem a sua parte aí, né? Bom, então vamos falar sobre os Estados Unidos. Eu queria primeiro falar um pouco da história dos Estados Unidos, porque vocês vão ver que boa parte dos problemas que os Estados Unidos têm agora é como uma decorrência da sua história, né? É uma coisa linear, né? Que de repente os Estados Unidos era assim, sonho americano, uma beleza, tudo ia bem, e de repente tudo começa a ruir, ou nossa, que espanto, isso está acontecendo nos Estados Unidos. Todo mundo é um ser histórico, eu sou um ser histórico e todo mundo é um ser histórico, vocês são seres históricos. A gente não rompe com a nossa história e de repente começa uma outra coisa, não. Sempre é decorrência de uma história, né? Os Estados Unidos não é diferente, então acho que ajuda a entender um pouco os Estados Unidos também pela sua história, né? Então tudo começou com Cristóvão Colombo, né? Mas o fato é que assim se instalaram muitos colonos ali nos Estados Unidos. Aqui também a gente teve, né, no Brasil, mas a gente teve uma preponderância aqui dentro, né? Nos Estados Unidos ele ficou meio repartido. Então, por um lado tinha a Espanha entrou nos Estados Unidos pela região da Flórida, a gente tinha alguns comerciantes franceses que entraram pela região ali dos Grandes Lagos, a gente tem a Inglaterra, que pegou a parte da Virgínia, depois se expandiu, né, bastante. Tem os holandeses, né, que entraram ali naquela parte de Manhattan, né, depois que, quando eles entregaram Manhattan, essa região aí, para a Inglaterra, aí passou a se chamar Nova York, né, mas essa região toda foi colonizada no princípio pelos holandeses, né? Então você tem aí um início de colonização repartido, né? Fazendo uma comparação com o Brasil, porque eu acho que é válida, a gente tem aqui uma grande, várias culturas, mas a maior parte vem de imigrantes. É uma situação diferente do que colônia, porque o que acontece? Quando você tem diversos colonos, todo mundo quer a terra, então tem guerra, né? Tem guerra. Então, no fim, a Inglaterra acabou dominando e formou ali como 13 não era estado na época, porque não era esse conceito, né? Mas 13 comarcas, né? Ali dentro dos Estados Unidos.
Bom, então soma-se a isso, que são colonos, portanto eles competem entre si. Depois tem uma preponderância da Inglaterra, né, mas não sem guerra e sem luta. Você tem depois os escravos africanos, que também vieram o tráfico de escravos legalizado, né, foi uma coisa que a gente também teve aqui no Brasil, né. E quando foi 1770, de cada pessoa que estava em solo americano, 1 de cada 5 eram negros, né. Depois, você tem a independência, né, dos Estados Unidos, que é o 4 de julho, né, de 1776, que aí teve essa declaração de independência, né, que foi feito pelo George Washington, que foi o primeiro presidente, né, norte-americano. Foi redigida pelo Thomas Jefferson, e olha que interessante o que ele coloca, né, no começo dessa declaração. Todos os homens são criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis. Então ele fala aqui, em primeiro lugar, a dignidade humana. E a gente vê muito problema com relação a isso dentro dos Estados Unidos, né? Por conta, a minha leitura pode ser uma leitura não tão profunda, porque eu não sou historiadora, mas tendo em conta o tipo de formação, né, dos Estados Unidos, que começou bélico, vamos dizer assim, dá para entender por que houve uma continuação dessa postura, embora tivesse escrito pelo Thomas Jefferson que todos são iguais, né? Então você vê que não basta escrever, tem que viver, né? Bom, depois tem a abolição. O Norte aboliu antes, teve um processo relativamente longo, né, de abolição, começou em 1780 e foi terminar em 1802, por aí, 24. E o Sul não teve, eles ficaram separados nessa abolição, né? O Norte fez essa abolição antes e deixou o Sul, e o Sul ficou como o defensor, né, da escravidão, né? E se vocês quiserem ter uma ideia dessa situação histórica, vale a pena ler E o Vento Levou, né, o livro, não o filme, tá? Porque o filme fica muito ali na história do casal, mas o livro em si, ele foi escrito por uma jornalista, agora é Margaret qualquer coisa, agora não tô lembrando o sobrenome, e toda a situação da Scarlett O'Hara, as circunstâncias ali em que ela se move, a pré-Guerra da Secessão e depois a Guerra da Secessão, que foi originada para a revolta dos escravos que estavam ali no sul dos Estados Unidos e que tiveram um movimento separatista, vamos dizer, mas que chamou Secessão. Eles declararam que eles iam se separar e acabou. E aí teve toda a problemática da guerra. Por isso que muitos movimentos raciais contra o racismo, né, com relação aos negros, muitas revoltas acontecem no sul dos Estados Unidos, embora essa última esteja acontecendo no norte, mas muitas acontecem no sul, porque foi bélico, né, porque era a Guerra da Secessão. Foi bélico e não foi feito de maneira planejada, né? Isso causou uma série de problemas sociais que os Estados Unidos carregam até hoje, né? Bom, soma-se a isso, os Estados Unidos queria se expandir, né? Ele sempre foi bastante expansionista, né, dentro do seu território, né? Então ele queria expandir para o oeste. E o que aconteceu quando ele fez isso, né? Aconteceu que eles tiraram os indígenas, os nativos, né, desses lugares, e foi um verdadeiro genocídio, né? Você não vê locais, né, ou você tem alguns, né, índios, né, algumas descendências de índios nativos, mas a verdade é que foi um genocídio total, né? A gente sabe disso. Então depois ele teve várias conquistas, ele acabou anexando a Califórnia, que era do México. Os Estados Unidos pegou, vamos dizer assim, uma palavra sutil, né? Pegou a Califórnia, anexou aos Estados Unidos, né? Os mexicanos não perdoam isso, faz sentido, né?
Depois, olha que interessante, eles compraram o Alasca da Rússia. O Alasca era da Rússia e os Estados Unidos comprou o Alasca, né? Nessa fome expansionista. Bom, em 1866, com Lincoln, né, com o presidente Lincoln, se aboliu de fato a escravatura. Então vocês veem que, totalmente, né, também a do sul, vocês veem que é uma distância bastante grande, né? A abolição do norte foi em 1804, a do sul foi em 1866. É muito tempo de diferença, né? Então, isso tem sequelas sociais, e tem até hoje, e a gente não sabe muito bem como que isso pode ser resolvido, né? Em 1890 eles anexaram o Havaí, e para anexar o Havaí também eles fizeram um genocídio dos nativos, né, ali locais, né? Foi uma guerra indígena. E a partir dessa guerra eles anexaram o Havaí e depois eles anexaram Porto Rico, Guam e Filipinas. Filipinas depois se independizou, mas Porto Rico e Guam ficaram como territórios americanos, né? Bom, então, com isso, o que eu quero dizer, né, com toda essa história? Que os Estados Unidos é uma colcha de retalhos. E por que eu falo que são retalhos, né, e não uma colcha, não sei como a gente pode dizer, né, harmônica? Porque ele não teve a integração de todos esses povos que formaram os Estados Unidos. É diferente, o Brasil, a gente tem aqui nossos problemas, mas a gente teve uma integração muito melhor, né? Nós somos um país multicultural, harmônico, né? Existem aí todas as lutas e as reivindicações, mas male, né? A gente tem uma disposição de acolhida ao estrangeiro que é bastante grande, né? A gente gosta, né, de estrangeiro, de saber, né, e a gente quer se envolver. Os Estados Unidos não é assim, né? Os Estados Unidos, eles não convivem, né? Você tem chamar de colônia, gueto, comunidade, né? A comunidade hispano-americana, a comunidade negra, e por aí vai, né? E não se misturam, né? Aqui no Brasil teve miscigenação, né? Lá não teve, por toda essa questão histórica, bélica mesmo, né? Você foi forçando as pessoas, né, através de guerras, e isso deixa sequelas. Aqui a gente teve a nossa independência, né? A gente pode dizer que foi uma independência suave, mais ou menos, e a gente teve imigrantes, né? Então é diferente, lá tem, foi tudo muito sangrento em muitas ocasiões, né? E muitas repressões e tal, então lá não tem mistura. E tem muito preconceito, não é só contra os negros, mas também contra os hispânicos, né? Não americanos em geral, pessoas que não falam inglês em geral, então são preconceitos por todos os lados, né? Não é só com relação aos negros, né? Bom, a Constituição americana, ela foi promulgada em 1788. Bem anterior que a nossa aqui, né? Vigente aqui, né? E ela continua, ela tem apenas 7 artigos e tem apenas 27 emendas, né? Isso é incrível. Primeiro que a menor Constituição do mundo tem 5 folhas, né? 5 páginas, né? Bom, e 27 emendas, né? A gente olha para isso e fala, como é possível? Porque aqui no Brasil, se tem uma Constituição emendada, é a nossa, né? Bom, 10 dessas emendas tem a ver com a Carta dos Direitos, né? Que aí amplia os direitos dos cidadãos, né? Em muitas conquistas de direitos humanos, que tem a ver com liberdades individuais, com restrição do poder do Estado. E as outras 17, a maior parte, tem a ver também com a ampliação dos direitos civis, né? Então, são emendas muito relacionadas aos direitos dos cidadãos, né? Bom, junto com essa situação histórica, a gente tem toda a questão do nacionalismo americano. Existem várias formas de nacionalismo. Algumas pessoas encaixam o nacionalismo americano no nacionalismo chamado cívico, né? Que, a princípio, é não xenofóbico, que não é muito que a gente vê nos Estados Unidos, né?
mas que preza a liberdade, a tolerância, né, a igualdade. Não sei se vocês viram um filme, como é que chama? É um filme recente. Alguma coisa Brighton, agora eu não tô lembrando, mas a história é de um menino paquistanês que ele mora, acho que na Inglaterra, né? E aí ele tem uma situação toda ali, né, que acontece por conta dele ser estrangeiro na Inglaterra, e a vida dele ele começa a ver a vida de outra forma porque ele conhece a música do Bruce Springsteen. Se vocês não viram esse filme, vale muito a pena ver, tá? Vale muito a pena ver. Hoje eu tô ruim de nomes, mas enfim, basta vocês colocarem, é recente esse filme, acho que é do ano passado. E aí chegou uma hora que ele consegue entrar para a faculdade e vai para os Estados Unidos. Então, quando ele chega nos Estados Unidos, ele fica com medo de não ser aceito, porque ele é estrangeiro, né, do Paquistão ainda por cima, um monte de preconceito e tal. Mas aí, quando ele passa ali na alfândega, mostra o passaporte, não sei o quê, o guarda que estava lá, né, o policial federal que estava lá, deu as boas-vindas para ele, né, e falou bem-vindo, né, que é o país da liberdade, né, que acolhe a todos, faz lá algumas frases desse tipo, né. Mas tá bonito no filme, mas a gente sabe que não é bem assim. Depois eu vou contar aqui uma história pessoal para vocês verem que existe algumas restrições, né. Bom, depois o nacionalismo ele tem uma defesa da identidade nacional. O nacionalismo, na verdade, ele é uma ideologia, é diferente do patriotismo, né? O patriotismo é esse amor à pátria, a querer levar o país para frente, esse sentido de pertença. O nacionalismo ele é uma ideologia, né? Como uma ideologia, às vezes pende mais para um lado do que para o outro, né? Falta aí uma harmonia, né? Bom, depois, o nacionalismo ele acha que a democracia realmente precisa desse nacionalismo, dessa identidade nacional, é verdade, né? Evidentemente o nacionalismo ele surge, esse tipo de ideologia, com o surgimento da ideia de Estado, né? Mas é uma ideologia, é uma definição política, né? Mais do que tudo, né? Sobre esse conceito de nação como uma entidade, né? Que tem que prevalecer, que essa cultura tem que prevalecer, e evita qualquer interferência externa a essa cultura, né? Que é preservar essa cultura. Então o nacionalismo é desse jeito. E agora, com o governo Trump, tem muito essa questão, né? Quando ele ganhou, era toda uma questão do nacionalismo dele, né? O discurso dele é o America First, né? Estados Unidos em primeiro lugar, né? Aqui na pandemia a gente está vendo coisas desse tipo, né? E eu vou comentar, né? Então isso é uma coisa que faz parte também da cultura americana, né? American Way of Life, que no fundo ele conseguiu expandir esse tipo de cultura a muitos países, né? A gente vê a Filipinas, por exemplo, tem muita coisa de cultura americana. Aqui também, no Brasil tem bastante coisa de cultura americana e por aí vai, né? E todas as multinacionais e tal. Então, ele tem, né, essa expansão e proteção da sua própria cultura. Bom, outra coisa que faz parte da história dos Estados Unidos é a Guerra Fria, né? E a Guerra Fria, o que foi? Né? Foi uma disputa pela supremacia mundial entre os Estados Unidos e a Rússia, né? E é muito interessante, isso surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Essa corrida para ver quem consegue ter maior poder, né, mundial. Já visto, né, a corrida armamentista, já visto a corrida espacial, bom, e todas as coisas que foram ocasionadas pela Guerra Fria. E os Estados Unidos, ele quer dizer, a Guerra Fria, a princípio, é uma guerra que não é uma guerra sangrenta, embora a gente saiba que nos bastidores teve muito, né? Mas os Estados Unidos, ele
ele está sempre metido em alguma guerra, né? Então, na Primeira Guerra Mundial ele começou neutro, mas depois entrou. Na Segunda Guerra Mundial ele começou neutro, mas depois entrou, né, para apoiar os seus aliados. Aí teve a Guerra do Vietnã, que ele se deu muito mal. Aí teve a Guerra do Golfo, teve a Guerra do Iraque, teve a Guerra do Afeganistão, né? E, pelo menos o Iraque e o Afeganistão, o Iraque principalmente, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, né? Porque até agora não houve o desenvolvimento e um crescimento do país, né? Pelo contrário, está uma bagunça, né? E no meio de tudo isso teve o ataque do 11 de setembro, né, de 2001. Enfim, então por conta, né, é interessante porque, pelo menos como consequência da Primeira e da Segunda Guerra, como a gente viu, surgiu a ONU, né? Foi uma iniciativa dos Estados Unidos. Surgiu a OMS, que também foi uma iniciativa dos Estados Unidos, e surgiu a OCDE. A OCDE, na verdade, ela tem a sede dela na França e foi criada pela França, mas ela foi criada para distribuir o dinheiro que os Estados Unidos ia investir na Europa, ia doar para a Europa, para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra, né, que é o tal do Plano Marshall, que também, ironicamente, embora não tenha tido esse nome de Plano Marshall, mas os Estados Unidos também ajudou a China a se erguer, né, depois da Segunda Guerra. Então, é interessante, né, porque luta pela supremacia, é uma luta expansionista, né, tem gente que compara os Estados Unidos ao império, né, embora não é essa noção, né, não é essa noção não é essa noção dos Estados Unidos, mas ele luta pela tal hegemonia, né, a hegemonia americana, que significa que mando eu, né? Tem uma influência preponderante no mundo. Essas organizações internacionais que foram originadas pelos Estados Unidos, e sendo que ele é o que mais contribui, a gente pode pensar no tipo de influência que existe dos Estados Unidos dentro dessas organizações internacionais. Embora elas sejam internacionais, a princípio teriam que ser neutras, né? Mas existe muita dependência dos Estados Unidos, né? Isso a gente está vendo agora com a questão da OMS, que eu vou também comentar, né? Bom, a hegemonia americana, ela começou, né, numa hegemonia, como normalmente acontece, né? Para você ter essa hegemonia, essa preponderância mundial, você tem que ter duas coisas, preponderância em dois aspectos. Um é econômico, que de fato os Estados Unidos ele é preponderante. Vocês imaginem que o ouro, né, era medida monetária, né, de riqueza entre os países, mudou para dólar, né, por conta dos Estados Unidos, para a gente ter ideia da preponderância econômica mundial dos Estados Unidos, né? Não foi o real, não foi a libra, a lira, não, foi o dólar americano, né? Substituiu o ouro, que era o lastro, né? Hoje o nosso lastro num banco, a nossa reserva, a reserva nacional está em dólar em todos os países, né? E antes era o ouro. Então, pra gente ver que realmente ele conseguiu essa preponderância. E a outra é a militar. Para você ter essa preponderância, essa hegemonia, você precisa também ter uma hegemonia militar. Então, a gente vê que os Estados Unidos tinha a bomba atômica, né? Talvez tenha ainda alguma guardada ali, né? Vai saber. E ele foi conseguindo toda essa hegemonia que antes era da Europa, dos países europeus, ele foi adquirindo isso ao longo do século XX, né? A Europa perdeu essa hegemonia para os Estados Unidos. Por isso que se criou a União Europeia, né? Para fazer frente à hegemonia americana nesses dois sentidos, né? Econômica, através do euro, e militar, né? Mas sobre isso a gente vai falar na próxima semana. Bom, essa é a história dos Estados Unidos, né? Então a gente pode imaginar as sequelas que isso deixa, porque os Estados Unidos é um país novo, que nem o Brasil, né? E então ele tem aí o seu lastro de acordo com a sua história, que foi uma história aguerrida, né? E de não miscigenação, e de muita luta por essa hegemonia, né? É uma nação assim guerreira, vamos dizer, né?
Bom, então vamos falar um pouco dos problemas sociais dos Estados Unidos, que são decorrência dessa história, né? Como eu falei, não dá pra gente parar a história e começar uma outra coisa que não tem nada a ver com essa raiz. Para isso, você teria que implodir o país e começar a habitar de novo e refazer toda a história, mas isso não existe, né? Então esses problemas sociais são decorrência, né, de toda essa escolhas que foram sendo feitas, né, pelo país, pelo governo, pelos cidadãos. Bom, então a primeira que eu queria citar, né, que é uma coisa que está bastante na mídia, é a segregação racial, né? Por que eu falo racial e não falo segregação negra? Porque realmente é uma questão de qualquer raça, que, vamos ver, que está à parte, né, de um cidadão genuinamente americano. Isso a gente vê em vários filmes, mesmo americanos, né? A gente vê filmes de outros países, né? Isso a gente vive na pele, né? Por exemplo, em 2017, eu fui para Nova York, né, para estudar, né? Eu ia ficar lá uma semana só, né? Então eu tirei um visto de negócios e fui, né? Então, para sair daqui, eu fui pela American Airlines. Então, para sair daqui de São Paulo para ir para Nova York, era um voo direto. Então, eu sou Samantha Aridi, meu Aridi é sobrenome libanês, né? E eu tava na fila e eu tava rezando para não dar nenhum problema, porque sendo eu libanesa, poderia dar problema, né? Porque, de repente, né, qualquer pessoa que vem assim do mundo árabe, né, embora os libaneses sejam fenícios, mas eles também são colocados dentro, né, do pacote árabe, né? Existe preconceito, né, claro, pelos ataques terroristas e tudo, e se entende, né? Mas eu sou uma cidadã, né, eu tenho lá toda a minha informação na Receita Federal, enfim, eu estava na fila. E aí quando eu apresentei meu cartão de embarque, a menina falou para mim assim, a pessoa que estava lá, né, atendendo, falou assim, olha, a senhora poderia ir ali, né, por favor? Então ali era um lugar, um quadradinho assim, né, do lado da fila, assim, do lugar de embarque, e eu entrei lá e tinha outras pessoas. Eu falei, já vem, né? Aí, o que aconteceu? O cara que tava lá, sem falar nada, sem explicar nada, tudo bem, com muita delicadeza, mas sem explicar nada, ele tinha um quadradinho assim, branco, tipo um papel, esse tipo de não tecido, né? E ele foi passando assim, pelo meu corpo, né? Assim, encostando um pouquinho, pediu pra eu abrir a mochila, pediu pra eu tirar o meu notebook da mochila. Ele inspecionou tudo, pediu para eu tirar o sapato, inspecionou meu sapato, tirar a meia, inspecionou a meia. E ele não falou nada para que era aquilo. Eu perguntei, eu falei assim, desculpa, só para eu entender, né? Porque a pessoa fica te revistando, né? E você não sabe por quê. Só para entender, né? Por que você fez isso, né? Ele falou assim, não, isso daqui, porque ele pegava esse papelzinho, de vez em quando punha numa máquina, né? E tirava, e às vezes trocava o papelzinho. Ele falou assim, não, isso daqui é só para ver se você tem algum elemento explosivo. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu tô sendo tratada como uma terrorista porque eu tenho um sobrenome árabe, né? Não é possível um negócio desse, porque eu achei que era no começo, quando a pessoa me mandou para ir para aquele lugar lá, para esse quadradinho, eu achei que era aleatório. Não é aleatório, a pessoa olha, né, você e vê o seu sobrenome, só pode ser. Por que o cara ia pensar e ia revistar aleatoriamente para ver se alguém tem? Bom, eu falei, meu Jesus Cristo, né? Eu fiquei rezando para conseguir entrar, né, nos Estados Unidos, porque vocês sabem que o fato do seu visto ser aprovado aqui não é garantia de você ser aprovada lá quando você chega, né? Não funciona assim nos Estados Unidos. Então, existe uma segregação racial, sem dúvida nenhuma. A gente tem agora esse caso, né, do Floyd, né, desse assassinato, que é uma barbárie, né, sem dúvida nenhuma. Gera protestos. Agora, como eu falei para vocês, na maior parte dos protestos, vira e mexe aparece esse assunto, né? Vira e mexe aparece esse assunto de revoltas, de policial negro que mata branco, branco que mata negro. É toda uma confusão. Muitas vezes eu falei no sul do país, né? Teve, não faz muito tempo, um problema desses na Califórnia, em Los Angeles, e agora teve esse em Minnesota, né? Em Minneapolis. Então, de fato, existe toda essa revolta. Algumas manifestações foram pacíficas, mas degringolou, né? Degringolou. E depois começaram a haver esses saques, começaram a haver essa depredação do patrimônio público,
coisas que não têm relação com a luta pela igualdade, né? Sei lá, eu penso que são alguns infiltrados, né? O que acontece? A violência de qualquer gênero, né? Ela não é eticamente racional, né? Ela não é racional, a violência. Para você conseguir uma coisa, você querer recorrer à violência, né? Não é o caminho, porque não é eticamente racional, né? Nenhum tipo de violência, né? O terrorismo, o assassinato do Floyd, agora toda essa depredação e saques e muita complicação para as pessoas que são inocentes, né? Que têm as suas lojas saqueadas, né? Que tem um patrimônio público depredado, que depois vai ser arrumado com seu próprio imposto, né? Gente que está fechando o comércio, está prejudicando os próprios negros, né? Que vivem lá, estão sendo prejudicados, né? Porque algumas manifestações são em bairros negros. Então, isso não se justifica, né? Não se justifica a depredação, claro, né? Todos esses saques, o vandalismo e etc, né? Porque atinge pessoas que são inocentes e saem do propósito, né? Do pedido, né? O que se reivindica. Agora, claro, como eu falei, a situação racial nos Estados Unidos é bastante complexa, é muito complexa, e é difícil vislumbrar no curto, até no médio prazo, uma solução para isso, né? Por quê? Uma coisa que também acontece aqui no Brasil, tá? Mas lá é muito mais pronunciado. O fato de ter se dado, claro, a abolição, né, foi bem depois que já tinha outras pessoas em solo americano. Então, os negros, eles realmente estão atrasados em vários sentidos, em termos de direitos, né? Com relação à educação, com relação a empregos, né? A gente sabe que no sistema carcerário, nos Estados Unidos, a maior parte é de negros, mas claro, por quê? Porque se você não tem emprego, se você não tem meios suficientes, se você não tem educação, primeiro é mais difícil você conseguir um emprego que você ganhe mais, você é mais suscetível a ser demitido. Tem o desemprego, porque você não tem acesso aos empregos e nenhuma instrução razoável, né? Com isso gera violência, porque você começa a ter desespero, gera violência, tem muito tráfico, etc. Então, a população negra, claro, ela é a maior parte de pessoas que estão encarceradas. Então, isso é um problema social bastante profundo e muito complicado, né? Porque muitas vezes também com preconceito, etc., você não gera iguais oportunidades, né? Por conta do preconceito da sua atitude. Então, é uma situação muito problemática mesmo, né? Tem um sulco muito profundo e não é de fácil solução, né? A gente pode pensar, claro, vamos lá, investir na educação, vamos investir... E é complicado, né? É muito complicado resolver isso num curto prazo e num médio prazo. Você precisa de uma grande força de vontade do governo, né? O governo tem 1000 interesses, né? Não vou falar que não tem interesse em resolver também esse problema, mas tem 1000 outros, né? E às vezes coisas que serão importantes para o crescimento da nação e para o crescimento dos direitos humanos, etc., não se põe atenção, né? Não se põe atenção nas pessoas, né? E isso é nos Estados Unidos e isso é em muitos países, né? Aqui também não é diferente. Bom, o que acontece também com relação à população negra, e eu penso que não só negra, mas aos imigrantes latinos, né? E também os imigrantes ilegais, etc., né? O que está acontecendo com o surto, né, do novo coronavírus, com essa pandemia? Claro, quem que está sofrendo mais, né? Quem tem menos renda. Eu tentei achar, na verdade, com relação ao Brasil, já faz um tempo, eu tentei procurar, eu não encontrei nenhuma definição, assim, nenhuma estatística em termos de nível social sobre as mortes por coronavírus, né? Não achei, né? Eu queria achar, né, a situação socioeconômica das pessoas que faleceram e eu não encontrei. Mas é de se esperar que sejam as pessoas que tenham menos recursos, né? Por conta do acesso à saúde e por conta da sua própria situação de saúde normal, né? Porque, claro, a pobreza
ela gera deficiências físicas, né? E isso te torna mais vulnerável. Então, claro, são essas pessoas que sofrem mais com coronavírus, tanto aqui como nos Estados Unidos, né? Bom, depois, então eu estou falando da segregação racial, né? Um outro problema social que tem os Estados Unidos são as imigrações ilegais, né? Esse assunto do American Dream, né, que ali vai estar, né, a solução, né, e todo mundo vai para lá para conseguir ganhar vida, é bastante problemático. Eles têm muito problema de legalização, né, dos imigrantes que estão lá, que entram querendo uma oportunidade de vida melhor. É bem complicado, não só nos Estados Unidos, mas como a gente está falando dos Estados Unidos, lá tem muito essa problemática. E o governo, não sei se foi no governo Trump, acho que foi até antes do governo dele, começou a colocar restrições para os imigrantes ilegais, assim, com relação à saúde, com relação à educação. Então, isso só consegue aprofundar mais ainda essa problemática, né? Então, em vez de as causas, né, se tenta tratar os efeitos, né? E isso não resolve nada, né? Só aprofunda essas crises, né? E tem problemas de fronteiras, né? A gente lembra, né, quando o Trump assumiu que ele queria construir aquele muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, porque tem muito imigrante ilegal, né, ali naquela fronteira. Bom, aquilo lá a gente viu como um total absurdo, né? Quer dizer, ele tem que resolver o seu próprio problema, né? Não é colocando um muro lá que ele vai resolver problema desse tipo. Fora que não foi falado, né, mas quando eu estudei os Estados Unidos economicamente no MBA que eu fiz, os Estados Unidos, ele usufrui, né, do México, né? Ele tem ali uma fronteira com o México, agora não estou lembrando a cidade, mas é uma fronteira, digamos assim, que é aberta, né? Os Estados Unidos, ele instalou fábricas ali naquela cidade mexicana, em outras ao redor, porque é barato, porque o imposto tem um acordo ali, né, entre o México e os Estados Unidos. Bom, essas cidades são cidades que têm um altíssimo índice de violência, de drogas. É uma cidade de ninguém. Os Estados Unidos, ele se aproveita disso, né, e suga, né, ali toda a mão de obra mexicana, que para ele ficar muito barato, e depois fala que vai construir uma fronteira ali do México para os Estados Unidos. Então, são as contradições, né, gente, que tem, né? Bom, então tem esse problema todo da ilegalidade, e é interessante, somando essa segregação racial e toda essa imigrantes ilegais e tal, os Estados Unidos é um dos países que mais tem desigualdade social no mundo, embora seja o país mais rico do mundo, né? Incrível, a distribuição de renda é completamente, assim, totalmente ruim, vamos dizer, né? Muito ruim. Tem um índice que chama Gini. Então, o Gini, ele mede o grau de desigualdade que tem social, né, dentro de um país. Em 2019, os Estados Unidos teve o índice mais baixo da história dele. Então, esse índice funciona que nem o IDH, que eu expliquei para vocês, que nem o índice de desenvolvimento humano, né? Mais perto de 1, quanto mais perto de 1, né, melhor, mais igualdade, quanto mais perto do 0, menor igualdade. Os Estados Unidos, né, em 2018, o índice Gini dele estava 0,485. É um índice super baixo de igualdade, né? Existe uma grande desigualdade nos Estados Unidos. O do Brasil, em 2019, esse índice foi 0,625, né? Quer dizer, o nosso nível de desigualdade está melhor do que o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país rico, né? O que acontece com a distribuição da riqueza dele, né? Então, tem todos esses problemas sociais que não são atendidos, né? E é problemático, né? É bem problemático. A gente vê aí as consequências. E o terceiro problema dos Estados Unidos é a balança comercial, né? E aqui a gente consegue entender um pouco toda essa questão com a China, né? Os Estados Unidos, ele tem uma deficiência bastante grande com relação a minérios, né, e petróleo. Então, ele importa muito, né, minério, né, do mundo.
e petróleo também, né? Ele é um grande importador de matéria-prima. Os Estados Unidos, ele não vive sem os outros países, ele tem uma grande dependência com relação a essas matérias-primas. Ele tem um consumo interno bastante grande, né, pela sua população, e ele precisa importar muito, né? Então, ele importa muito mais, né, do que o que ele exporta. E isso cria um desequilíbrio na balança comercial dele, um desequilíbrio, né, negativo. Ele tem uma dívida externa gigantesca, os Estados Unidos, por conta disso, né, porque ele precisa importar, né, e ele não exporta na mesma medida, né? Então, o que acontece com isso, né, além da grande dívida externa que ele tem, né? Tem um problema de concorrência interna, né, porque, claro, quando você importa esses produtos fazem concorrência ao mercado nacional. E muitas vezes esses produtos são superiores aos do mercado nacional. Então você ainda tem um outro problema social que está agravado agora pelo coronavírus, né? Pela pandemia, que é o desemprego, né? Porque quando você faz uma concorrência onde o produto que você importa é melhor do que o seu nacional, você acaba com seus empregos aqui, né? No seu país, né? Porque as pessoas vão ficar desempregadas, as empresas vão fechar e etc. Então, também gera toda essa necessidade de importação, gera também esse problema social do desemprego, né? Bom, isso a gente viu, né, por exemplo, que os Estados Unidos eles têm todas essas multinacionais, né, por aí. E tem todo um tratado que eu não vou explicar agora com relação a multinacionais em países, a minha empresa nacional, né, em outros países estrangeiros, mas o fato é que aconteceu uma coisa assim, no começo do coronavírus, quando começou a dar toda essa problemática, que você não tem respirador, você não tem luva, você não tem máscara, os Estados Unidos recorreu a uma lei de guerra. E essa lei de guerra diz que toda a empresa nacional sua que está em território estrangeiro deve produzir tudo para você e nada para o país onde ela está, né? Então o que ele fez? Ele recorreu a quando ele viu que o negócio estava ficando preto, né, que saiu do controle, eles recorreram a essa lei de guerra. E portanto, por exemplo, a 3M, que é uma grande fornecedora mundial de, acho que era máscara e luva, ela foi obrigada a produzir tudo para os Estados Unidos e para mais nenhum outro país. É uma multinacional que está em vários países, né? Porque ele recorreu a essa lei, né, de guerra. E a gente vê claramente a política do America First, né? A gente viu nessa parte, e a gente viu também na importação dos respiradores, que não só nós, como a França também sofreu com essa, e mais algum país que eu não lembro qual sofreu com essa história dos respiradores que foram comprados da China, né? A gente fez, tudo bem, a China também na flor de cecheira, mas enfim, a gente fez um pedido de 3.000 respiradores, a França fez outros e tal. Essa carga que estava sendo exportada foi parada em algum outro país, que eu não lembro. Os Estados Unidos fez uma maior oferta para a China do que nós, né, do que a nossa oferta e a oferta da França, desse outro país, e comprou essa carga para eles, né? Ou seja, assim, realmente os Estados Unidos entrou em guerra com todo mundo, porque eles, America First e o resto do mundo, né, que fez acordos comerciais legais, né, dançou, né, nesse assunto dos respiradores, né? E isso é uma visão uma visão nacionalista. A gente vê uma raiz bastante nacionalista do país e de não cooperação, né, no momento em que precisaria de um pouco mais de solidariedade. Bom, dizem, eu não sei se isso é verdade, embora a gente possa, assim, se a gente observa bem, isso acontece de fato, que essas empresas transnacionais que tem os Estados Unidos, né, por exemplo, a Coca-Cola, McDonald's, Ford, etc., né, e a Wikimedia, né, Foundation, que é toda essa fonte, que dizem que é a maior fonte, né, de educação na internet, a Wikimedia, tudo que passa por aí, mais Harvard, elas têm um posicionamento como se fosse não vou falar que é um mandato presidencial, mas como uma função, né, de
promover uma boa imagem dos Estados Unidos para fora, né, para o estrangeiro, né, tirar uma espécie de ódio e preconceito que outros países têm com relação aos Estados Unidos. Mas eu fico pensando, né, as atitudes, né, eu não vou falar americanos porque a gente pode colocar todo mundo no mesmo saco, mas pelo menos as atitudes que transparecem de governos americanos, não estou falando especificamente desse, mas dentro da história americana, né, como um todo, não promovem esse tipo de reação por parte de outros países, né? Você comprar carga destinada a outro país, né, é uma decisão, digamos assim, nada ética, né? Então não adianta Harvard, McDonald's, etc. se esforçarem se o próprio país no seu relacionamento internacional dá uns tiros no pé, né? Bom, esses são os 3 problemas maiores dos Estados Unidos, né? Que eu acho que também a gente vê, tá na mídia, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pontualizar. Bom, a situação atual, né? Aqui eu já falei da situação racial, eu queria falar mais da situação do coronavírus, né? E da China. Embora da China a gente vá aprofundar na live sem ser a semana que vem, a próxima, né? Então, coronavírus, agora a gente tem o assunto dos Estados Unidos contra a OMS, né? Então, os Estados Unidos acusam a OMS de tomar partido com relação à China, né? Porque, claro, os Estados Unidos desde o começo, né, quando o próprio Estados Unidos perdeu o controle da situação dentro do país, eles chegaram muito tarde para tomar alguma atitude, né, com relação à pandemia. Então a coisa se alastrou, os números são absolutamente gigantes, né, com relação à pandemia, mortes, pessoas infectadas e tal, né. Ele acusou a China, vem acusando a China, né, de omissão, né, com relação a toda essa pandemia, responsabilizando a China e querendo fazer retaliações comerciais, né, com a China. E aí a OMS tem defendido a China, né, isso que é verdade, seus pronunciamentos, né, falando como a China lidou bem com o coronavírus. Então os Estados Unidos falou assim, bom, então se é assim, né, se você está defendendo a China, sendo que a China foi omissa nisso, eu corto o meu financiamento da OMS. Então, os Estados Unidos foi basicamente o fundador da OMS. Os Estados Unidos é o maior financiador da OMS. Os Estados Unidos, ele só nesse ano, né, anualmente, agora já não sei, mas ele dá 450 milhões de dólares para a OMS, sendo que desse valor, só 17% é a contribuição obrigatória dele. Né? Ele tem 17% de 450 milhões de dólares é a contribuição obrigatória, ele não precisava dar nada mais. O resto é doação. Então vocês imaginem o estrago que faz para a OMS se os Estados Unidos retira mesmo a sua parte. Né? Agora, claro, isso foi o que o Trump disse, né? Ele deu lá a canetada, mas tem que ser aprovado pelo Congresso. Né? Da mesma forma que para os Estados Unidos estar na OMS, também teve que ser aprovado pelo Congresso. Né? Embora, quer dizer, o presidente Trump, ele tem maneiras dele fazer esses cortes na OMS por outras vias, que não seja pela aprovação do parlamento. Né? Existe essa possibilidade. Né? E os Estados Unidos, o que ele quer fazer é redirecionar todo esse valor, esse dinheiro, para outras iniciativas, que também seriam iniciativas que envolveriam o âmbito internacional, não só o nacional. Então, assim, tem 2 projetos, né? Um de 2 bilhões, né, 500 milhões, que chama a resposta do presidente aos surtos, que vai envolver toda essa questão de epidemias, né, não só o coronavírus, mas epidemias dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E outro projeto de 3 bilhões de dólares que chama Lei de Segurança e Diplomacia da Saúde Global 2020, né, que também prevê, né, toda a questão de ajuda à saúde dentro dos Estados Unidos e fora. Né. Agora, claro, tem gente que diz que isso é só um movimento político, né, do Trump, né, que não
isso não vai acontecer, né? Político porque ele quer tirar a atenção do povo para o desastre que foi a conduta dele durante o coronavírus, né? Então tem aí várias análises com relação a isso, né? Se vai dar ou não vai dar. De qualquer maneira, essas duas iniciativas vão demorar para dar um efeito, né? São iniciativas de médio e longo prazo, porque isso exige muito trabalho, existe muita dedicação que esses dois projetos sigam adiante, né? Agora, claro, se os Estados Unidos saem da OMS, ele não tem mais poder de voto e não tem mais influência na OMS, acabou, né? Por outro lado, se ele sai, a OMS perde muito, principalmente com dados, né? Ele vai perder dados valiosos que vêm dos Estados Unidos, né? E que ajudam lá nos relatórios, nas indicações para os governos tá. Então, essa é a situação agora dos Estados Unidos com relação à OMS. Vamos ver no que vai dar, né? E o outro problema é com a China, né? Então, a China, o que está acontecendo agora é uma guerra fria com a China, né? Porque também, quer dizer, a China é uma potência mundial, né? E eles estão disputando para ver quem vai ser a grande potência mundial, principalmente no âmbito da inovação e da tecnologia, né? Está tendo uma corrida nesse campo entre os dois países. E agora, além dos ataques do Trump, falando que a China se omitiu e tal, tem todo o problema de Hong Kong, né? Que a China quis que Hong Kong aprovasse uma lei, né? Fez uma lei na China e quis que o parlamento de Hong Kong ratificasse, proibindo ou dando sanções a manifestações separatistas da China, né? E ontem foi aprovada essa lei, mas teve interferência da Grã-Bretanha e teve interferência dos Estados Unidos, falando que ele ia cortar algumas coisas com a China se ela continuasse com isso, né? Que ia punir a China, né? E a China respondeu, né, à altura, falou que espere, os Estados Unidos, se fizer alguma coisa, vai receber o contra-ataque, né? Então, os Estados Unidos e a China, eles estão numa guerra comercial, na verdade, desde 2015, né? E a guerra comercial, como é que ela funciona? Funciona com duas coisas, uma com barreiras comerciais e outra com impostos, né? Eu aumento o imposto, né, e eu te prejudico, e eu ponho barreiras comerciais, né, leis, né, de importação, exportação e etc, né? Agora, os Estados Unidos acusa nessa guerra, né, comercial, os Estados Unidos acusa a China de ser desleal, né, na sua competitividade e de roubar a propriedade intelectual, né, dos Estados Unidos e do mundo, né, com relação a essa corrida de inovação e tecnologia. Mas o fato é que nessa corrida, dessa guerra comercial, os Estados Unidos ele está em posição inferior à China, porque os Estados Unidos está com uma economia estagnada, né, com dificuldade de crescimento, está com o desemprego, né, alto, vai aumentar ainda mais agora com o coronavírus, já está aumentando, tem um déficit comercial, como a gente viu, né, quer dizer, o balanço comercial dele é muito desequilibrado, ele importa muito mais do que ele exporta, ele depende muito também da China, né? E a China já se revelou uma grande potência econômica, né? Ela está desenvolvendo tecnologia de ponta, né? Aquele assunto do produto chinês que é uma porcaria, é coisa do passado, né? Realmente tem muita pesquisa e muito desenvolvimento nessa parte. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre os Estados Unidos é isso, né? No tempo que a gente tem disponível. Qualquer questão que vocês tiverem, perguntas, etc., vocês podem me mandar pela mensagem do Instagram, né, que eu respondo todas sempre. E não esquece, né, eu tô colocando todas as lives lá no YouTube, no meu canal do YouTube, do Koiné, né, é só vocês colocarem Koiné, Ética Social e Cultura Organizacional, já vai aparecer, vocês se inscrevem lá, se quiser rever alguma live que já viram, se quiserem ver alguma que vocês não viram, tá tudo lá, né, até a última live já tá lá. E eu aguardo os comentários de vocês, né, e na próxima semana, então, a gente vai falar sobre a União Europeia, como que ela passou, né, por essa crise, né, entre outras coisas da pandemia, e como que ela tem saído dela, né, os planos aí que estão sendo feitos para essa saída e crescimento econômico posterior, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência, bom final de semana para todos. Tchau, tchau.